Olá, boa tarde. E aí, pessoal, beleza? Hoje no podcast Genética em 5 Minutos estaremos com convidadas muito especiais. A Júlia. Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui no podcast. Meu nome é Júlia e acho que vai ser uma conversa muito interessante. E a Ana Carolina. Oi, tudo bem? É um prazer estar aqui hoje no podcast. Que vão nos explicar um pouco sobre a nova técnica de aplicação do PCR em tempo real, ou PCR Real Time, muito utilizado nos últimos anos devido à pandemia da Covid-19. Então, para começarmos, poderiam me falar um pouco sobre como essa técnica foi criada? Então, a técnica de PCR em tempo real, ela foi desenvolvida na década de 90 nos Estados Unidos, por Carey Mullis, um cientista. Ele já havia inventado a técnica de PCR em 83 e se tornou um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento da PCR em tempo real. Ele trabalhou em colaboração com outros cientistas, para aprimorar a técnica original, introduzir a capacidade de monitorar simultaneamente a amplificação e detectação do DNA em tempo real. E assim, essa inovação permite uma detectação mais precisa e quantitativa da presença de sequências específicas de DNA durante o processo de amplificação. Mas e aí, o que é essa técnica e o que ela avalia exatamente? Bom, essa técnica também é conhecida como PCR quantitativo e é baseada na detecção e quantificação de um composto fluorescente, sendo que o aumento da quantidade de produto do PCR está diretamente relacionado com a quantidade inicial do controle. Ei, tu esqueceu de falar, essa tecnologia do PCR em tempo real, ela baseia-se na duplicação do DNA in vitro e pode ser repetida várias vezes, resultando em milhões de cópias com apenas um fragmento de DNA. Assim, com essa quantidade de DNA, de material genético, é possível realizar várias análises. Mas qual exatamente é a técnica ou o protocolo seguido? A técnica, na verdade, é uma variação do PCR convencional, sendo que é utilizado uma fita de DNA modelo, primers, taquipolimerase, nucleotídeos e um tampão que é responsável por manter os componentes da reação em estado ideal de pH e tudo mais. Como funciona a técnica do PCR e que tipo de amostra ela avalia? Bom, vou tentar dar uma resumida aqui para vocês, então. Essa é uma reação realizada no termociclador e o primeiro passo para fazer é a desnaturação, que vai aquecer a fita de DNA e ela vai desnaturar. E a cadeia dupla de DNA vai se separar, fornecendo um modelo de cadeia única. Depois dessa desnaturação, o segundo passo é o anelamento, que vai abaixar a temperatura, fazendo com que os primers se liguem à fita de DNA. E por último, a extensão, que com o ponto de partida já identificado, o ataque polimerase liga-se à fita sinalizada pelo primer. E em seguida começa a extensão do novo fragmento de DNA, formando novamente uma dupla fita de DNA. Além disso, é importante dizer também que o exame realizado é o chamado RT-PCR, no qual as moléculas de RNA são convertidas em suas sequências complementares de DNA por transcriptases reversas, seguidos pela amplificação do cDNA recém-sintetizado por procedimentos padrão PCR. E no RT-PCR, que é o tempo real, o processo consiste na extração de DNA, no caso, o cotonete, a gente pode botar no narizinho, seguida da amplificação da sequência de DNA polimerase, com visualização em gel após a eletroforese, ou seja, o PCR clássico, ou diretamente pela dinâmica da reação do PCR, que é o qPCR. Então, qual a diferença entre elas? Então, muita gente tem essa dúvida e, na verdade, o PCR real-time é considerado uma variação do PCR convencional. E o PCR em tempo real permite que ocorra a amplificação e a detecção ao mesmo tempo, simultaneamente. A tecnologia qPCR apresenta enormes vantagens e por isso normalmente é mais utilizada se comparado aos métodos mais tradicionais. Por meio dela é possível visualizar o resultado de imediato, em tempo real mesmo, como o próprio nome diz. Durante o procedimento de amplificação, o processo também é rápido, o risco de contaminação é baixo e ainda é capaz de gerar resultados quantitativos com maior precisão. E durante a amplificação, a quantificação é determinada pela quantidade de produto amplificado durante cada ciclo, através da fluorescência emitida. Essa metodologia utiliza um equipamento com sistema de monitoramento da emissão de fluorescência. E já falando sobre algumas desvantagens em relação ao convencional,
estão mais relacionados ao custo do equipamento e às elevadas exigências técnicas e científicas requeridas para o correto manuseamento e manutenção do equipamento. E também a menor sensibilidade, já que depende das condições de cada reação. E para finalizarmos o nosso episódio de hoje, qual seria o objetivo e para que serve essa técnica do PCR em tempo real? Bem, isso é um pouco confuso, mas eu vou tentar explicar. A técnica PCR em tempo real ela pode ser aplicada tanto em utilizações mais tradicionais da PCR, como em novas aplicações das quais a PCR convencional responde de uma forma pouco ou menos eficaz, em áreas como saúde, forense e agricultura. Bem, as principais aplicações estão relacionadas com a quantidade da expressão gênica, do controle da qualidade, validação de ensaios, quantificação viral, detecção de agentes patogênicos, toxicologia forense, quantificação de danos no DNA, genotipagem, determinação pré-natal do sexo de células, dosagem gênica, oncologia clínica, quantificação de proteínas, microbiologia, análise, enfim, N situações. Até mesmo estudo da presença de níveis de OGM nos alimentos, certificação, entre muitas outras aplicações possíveis mesmo. Nossa, muito obrigado pela aula. Sensacional saber sobre algo que tanto usamos ao longo desses 3 longos anos. Com certeza, muito doido em pensar que existe todo um mecanismo de estudo bizarro por trás desses 3 minutinhos de espera para vir o negativo do teste. Passou um filme aqui na minha cabeça durante esse podcast. Total! A genética está por trás de qualquer coisa do nosso dia a dia, tenho a certeza disso. Bom, gente, obrigada por me receberem. Foi muito bom participar do Genética em 5 minutos. E até uma próxima!